As paisagens que eles não vão embora. Eles ficam no lugar hasta que o apóstolo ou eu terminamos de falar. E logo podem tirar. E logo podem continuar tirando isso, tá bom? Eu pido a vocês 40 segundos fechar os olhos. 40 minutos. 40 segundos, não minutos, segundos. 40 segundos fechar os Escutem o olhos. que eu vou falar. Vocês, quando vão abrir os olhos, têm que imaginar que todos os prédios, toda a agricultura que nós estamos vendo há 2000 anos, na época de Jesus, não existiam e todo era como a montanha que nós vemos arriba. Abrir os olhos, vocês veem arriba montes e as luzes. Vocês veem? Veem ou não? Sim. Ótimo. Agora vocês veem aí como se fora um muro. Esse é o lugar da tentação de Jesus. Sim? Agora, eu só quero mencionar 3 coisas. Em hebraico, deserto, a palavra é midbar. Midbar. Certo? Toda palavra em hebraico tem raiz. As raízes são só consonantes, não vocais. E em midbar tem a D, B e R. Dessa raiz eu posso fazer outra palavra em hebraico que se chama daber. Daber quer dizer falar. Quem fala é no deserto com Deus? Pergunto. Quem fala? Quem fala? Quem falou? Quem falou? Não quem fala. Quem falou no deserto com Jesus. Deus? Jesus. Quem mais? Eu. Não, eu. Moisés. Moisés. Moshe é Moisés em português também. Por quê, galera? Por o fato de que o deserto é um lugar que não tem um ruído, mundanal ruído, senão é um lugar onde você pode fazer um retiro espiritual. E aí você pode falar cada um consigo mesmo e com Deus. No século IV, quando o cristianismo passa a ser uma religião lícita, basicamente um monge em Egito chamado Antônio, ele acha que esse é o caminho. Ficar no deserto e fazer um retiro espiritual. Eu não sei se vocês logram ver na montanha covas. Vocês logram ver? Sim. Cavernas. Cavernas. Sim, cavernas. Sim. Agora imagine um monge que pega as tâmaras como vocês comeram agora, água e fica aí vários dias em um retiro espiritual. E ao final da semana ele vai. Você vê onde estão as luzes? Ok, agora à esquerda, onde não tem luzes, tem lá um mosteiro. Tem. E durante o século IV ao século VII, em toda a região, tinha 70 mosteiros diferentes. Hoje em dia tem perto a 18, parte acá em Judeia e parte do lado jordano. Sim? Que realmente, hasta hoje em dia, se faz um retiro espiritual. Esse é o esquema geral para vocês entenderem o que acontece aqui, que é super importante, dado que este era o caminho
o apóstolo falou, não é casualidade que o Zaqueu se encontra aqui com Jesus, porque este é o caminho da Galileia para Jerusalém. E ele passa por Jericó. Mas o mais importante que tem aqui é o Monte da Tentação. Apóstolo. Obrigado. Uma salva de palmas para o nosso guia. Moshe. Queridos, a gente está fazendo esse trajeto com vocês, o Travel, programou isso tudo para ver se dá o maior número de informações e passa em lugares com vocês. Não foi à toa que a gente acordou 4h30 da manhã, porque sabe que ia passar por lugares aqui importantes e a gente quer que vocês aproveitem, afinal de contas, vocês não estão nadando no dinheiro. Então sabemos que vocês fizeram com muita dificuldade. Quanto mais informação vocês tiverem, melhor. Bom, a minha parte aqui é explicar que Jesus nasceu da Maria, não é? E a Bíblia diz que ele cresceu, a sua infância sabemos pouco, a sua adolescência menos ainda, apenas aparece aos 12 anos. Depois, aos 30 anos, Jesus se batizou. Quem batizou Jesus? João Batista, no Rio Jordão, no deserto da Judéia. Você ouviu falar que João era essênio, portanto uma classe considerada menos abastada financeiramente falando, de alguém que abria mão de todos a vida de sucesso, de progresso da cidade para viver lá retirado no campo. Esses eram os essênios. Então, tanto que Jesus fala assim, quem é que sai da cidade para vir no deserto? O que é que vocês vieram ver? Uma cana agitada pelo vento? Quer dizer, olha como ele se refere a João, que as pessoas vinham de longe para ouvir a pregação dele no Rio Jordão. Bom, Jesus chega para ser batizado, e essa é a parte importante que você precisa pegar, e no momento, João aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João se recusa a batizar, que ele diz assim, eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Aí ele disse, olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Mas naquele instante o Senhor disse, convém que se cumpra a justiça. Ele estava falando de algo espiritual muito importante que eu vou compartilhar com vocês agora. Porque naquele instante, João batiza e houve uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ali estava a Trindade, o Pai falando do céu, a segunda pessoa da Trindade, o Filho se batizando, e a terceira pessoa da Trindade, quem? O Espírito Santo descendo sobre ele como forma corpórea de uma pomba. A pomba era branca, a Bíblia relata isso, tá? Pelo menos nos estudos hebraicos. E a pomba é o símbolo do Espírito Santo, não sei se você sabe, mas a pomba é uma ave que ela tem 9 penas de cada lado, representando os 9 frutos, as 9 características do fruto do Espírito e os 9 dons espirituais. Então, quando repousou ali sobre Jesus, ele estava sendo revestido para a missão, mas ele ainda precisava passar por um teste. O Espírito Santo o conduz ao deserto. A Bíblia diz que logo que ele batizou, dá uma olhada nesse versículo, diz que ele logo saiu da água, porque Jesus tinha pressa. Ele tinha um ministério curto, 3 anos e meio, para pregar o Evangelho, formar discípulos e que hoje chegasse até a nós. Então olha que interessante, o Espírito Santo conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus estava com 40 dias em jejum, teve fome. Olha só, amados, apareceu ali quem? O tentador. O diabo não tem medo de jejum, o diabo não tem medo de oração. Não pense que isso o afasta, porque não afasta. Pelo contrário, o jejum, a oração te fortalece, te fortifica espiritualmente. É para isso que você faz. Mas não pensa que isso expulsa demônios, que isso afasta Satanás, porque não é. Esta mentalidade está errada. Jesus acaba de estar ali, o tentador lhe diz o primeiro teste, colocando dúvida sobre a sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pão.
Aí Jesus responde o que para ele? Vamos interagir, grupo. Nem só de pão. Nem só de pão viverá o homem viverá daquilo que sai da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio 8:4. Jesus está citando Deuteronômio 8, versículo 4. Porque tudo que Jesus falava, Jesus venceu Satanás pelo poder da palavra. O poder que há na palavra. Então, escuta uma coisa interessante. O que é que Satanás queria? Colocar dúvida em Jesus sobre quem ele era. E quando Jesus respondeu para ele, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá da palavra que sai da boca de Deus, o diabo está tentando a Jesus sobre a sua identidade. Jesus é o Filho de Deus? Sim. Sim? Mas o que te garante que ele é o Filho de Deus? Oi? A palavra. A Bíblia fala. A Bíblia fala. A Bíblia? Esse argumento é fraco, gente. É o Espírito Santo? É fraco. Eu acho que a manifestação dos milagres seguiram. A manifestação, os milagres, mas os profetas também fizeram milagres. Então, olha o que Jesus responde para ele. Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pão. Esse "se" é dúvida. Jesus falou assim, você tem dúvida, Satanás? Eu não tenho. O meu pai acabou de falar. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então a primeira mensagem para você, não se preocupe com o que dizem a seu respeito. Importa-se com aquilo que Deus diz a seu respeito. Porque se Deus disse, este é o meu filho, não importa que você duvide. Se Deus falou que te chamou, não importa quem não acredita no seu chamado. Se Deus diz que é contigo, não importa quem te atira pedra. Você precisa ouvir a voz de Deus. É disso que você se alimenta. É disso que você se fortalece. Depois Satanás pega Jesus, leva ao pináculo do templo, alto, e cita o Salmo 91:11 que vocês citaram comigo, né? Se tu és o Filho de Deus, pula daqui. A fama, você vai se tornar conhecido, né? Você vai ser famoso, porque está escrito que os anjos vão te pegar, né? E vão te colocar no chão. Seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, até para que tu não tropece em alguma pedra. Se tu não vai nem tropeçar numa pedra, o que dirá os anjos têm a missão de quando tu estiver caindo, pegar você assim e vir colocando assim no chão. Aí ele diz, vai Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar o Senhor, irmão? Tentar o Senhor é pedir a Deus para abençoar uma coisa que ele já amaldiçoou. Por exemplo, a mulher quer se casar, mas o marido que ela está pleiteando já é casado. E ela fala, Senhor, abençoa que eu quero casar com esse homem. Ele já está casado, você tentar o Senhor. Aí, por último, Satanás testa Jesus, levando ele a um monte muito alto e diz para ele, tudo isso aqui te darei, provavelmente na parte mais alta aí. E ele mostra tudo isso e ele diz, tudo isso eu te darei se tu prostrado me adorares. Mas o Senhor responde para ele, vai de Satanás. Está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Depois da resistência de Jesus, vieram os anjos e o serviram. Queridos, qual é a mensagem principal para você aqui nesse lugar que nós queremos lhe passar? O diabo sempre vai oferecer para você o sucesso sem a cruz, a coroa sem o deserto. Jesus em nenhum momento disse que a nossa vida seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele disse, tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, coloque na sua mente a dificuldade. O que Deus permitiu que Jesus fosse para o deserto? Por que o Espírito Santo levou para ali? Porque ele precisava ser testado na sua missão. O diabo queria que ele desobedecesse ao Pai, assim como Adão desobedeceu. Por isso Jesus é o segundo Adão, que foi fiel, obedeceu. E por ele nós somos mais que vencedores. Amém. Nós não somos mais descendentes de Adão, nós somos descendentes do segundo Adão. Jesus Cristo, nele fomos gerados. Amém. Nele somos nova criatura. Amém? Amém? Deus te abençoe rico e abundantemente. Amém.